Confira no vídeo de hoje, Relevo Brasileiro. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e se você já for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para ficar atento às novidades do canal. E não esqueça de deixar o seu like. Então, uma das primeiras bases para entender as características do relevo, as classificações do relevo brasileiro, é entender as suas características. A característica básica do relevo brasileiro é que o relevo brasileiro é antigo, ou seja, a estrutura geológica dele é formada na era pré-cambriana. E as feições, as formas do relevo, determinadas por fatores exógenos, são recentes, prevalecendo até os dias atuais essas modificações desde a era cenozoica. Mas em si, o relevo brasileiro é antigo. Outra característica, o relevo brasileiro é estável por conta dessa estabilidade geológica, tornando o relevo brasileiro baixo por conta do processo erosivo, alto processo erosivo, que torna o relevo brasileiro também erudito, tá? E muito desgastado. Por isso, no Brasil hoje não há dobramentos modernos, que são as famosas cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, tá? Houve sim, num período mais remoto, num período mais antigo, cadeias de montanhas. Porém, essas cadeias de montanhas, por conta do processo erosivo e do intemperismo também, porque são dois fatores exógenos, não existem mais. E se formou, então, os dobramentos antigos, que são os morros e serras que conhecemos hoje. Então, no Brasil, não há dobramentos modernos. E sim, em contrapartida, há também 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares localizam no litoral brasileiro, que são responsáveis pela maior parte da riqueza mineral do país. Por exemplo, os combustíveis fósseis. O mais conhecido é o petróleo. Então, agora sim, podemos aprofundar nas classificações do relevo brasileiro. As classificações do relevo brasileiro são 3. Haroldo de Azevedo, Asis Abissab e Jurandir Ross, onde essas classificações não foram anuladas a partir que foram desenvolvidas outras, e sim foram aprimoradas uma pelas outras. A primeira classificação é a classificação de Haroldo de Azevedo, década de 1940. Haroldo de Azevedo considerou, para classificar o relevo brasileiro, as cotas altimétricas. O que são essas cotas? Baseado na altimetria, ou seja, na altitude do relevo. Então, ele classificou o relevo brasileiro em planaltos e planícies. Simplesmente é assim. Planaltos, terrenos levemente acidentados acima de 200 metros, ou seja, 200 metros acima do nível do mar. Já as planícies estão a altitudes inferiores a 200 metros, ou seja, no nível do mar. Tá? Depois de Haroldo de Azevedo, década de 60, vem Asis Abissab. Asis Abissab, sim, é aquele dos domínios morfoclimáticos. Asis Abissab, então, ele vai considerar não as cotas altimétricas, não vai considerar as altimetrias, e sim a geomorfologia do relevo, ou seja, ele vai considerar os fatores exógenos que vão modelar as feições, as formas de relevo. Esses fatores exógenos são a erosão e o intemperismo. A erosão é o desgaste do solo com o transporte de sedimentos, e o intemperismo sem o transporte de sedimentos. Então, ele vai classificar também planaltos e planícies. Planaltos são regiões onde o processo erosão e processo erosivo prevalece sobre a sedimentação. E planícies, o processo de sedimentação prevalece sobre o de erosão, ao contrário. Então, repetindo, planaltos, erosão é maior. Planícies, sedimentação é superior à erosão. Tá? Aí, década de 1970, 1985, houve um projeto chamado Radam Brasil. Esse projeto promoveu o mapeamento minucioso do território brasileiro a fim de desvendar as mais diversas potencialidades naturais, hídricas, minerais, enfim, as potencialidades naturais que o Brasil poderia oferecer. Foi a partir desse projeto Radam Brasil que, na década de 90, Jurandir Ross fez a nova classificação do relevo brasileiro, que, digamos, é a que vale atualmente, né? É a mais conhecida atualmente e a mais aceitável. Não desprezando o de Haroldo de Azevedo e Asis Abissab, muito pelo contrário, ele considerou essas do Haroldo de Azevedo e Asis Abissab com os projetos do Radam Brasil. E
assim elaborou a sua teoria. Então, Jurandir Ross, década de 90, tá? Ele considerou os seguintes critérios. Os critérios da morfoestrutura, ou seja, a estrutura geológica do país, né, do Brasil, que é antiga, né, como já foi falado no início do vídeo. Ele estudou o paleoclima, que é os agentes climáticos antigos, no período mais remoto, e os morfoclimas, os agentes climáticos recentes, no período mais, então, atual. Ele vai surgir aqui, ele vai definir também planaltos e planícies e também depressões. O que seriam as depressões? Depressões nada mais é que o rebaixamento do relevo. Aí tem depressão relativa, depressão absoluta. Depressão relativa é quando acontece esse rebaixamento do relevo em relação a regiões circundantes, qualquer região circundante. E absoluta é o rebaixamento do relevo em relação ao nível do mar especificamente. Então, absoluta é relação ao nível do mar relativa a qualquer outra região circundante, planaltos, planícies, enfim. Em planaltos, prevalece a classificação de ases abissais, que ele considerou que a erosão é maior. E no planícies, a sedimentação prevalece sobre a erosão. Tá? Além disso, foram estudadas outras formas de relevo. Um exemplo são as chapadas, as cuestas e as escarpas. As escarpas nada mais é do que a subida do planalto, ou seja, terrenos levemente acidentados. Tá? Já as cuestas são planaltos também, só que são formados por uma parte levemente suave e outra parte bem abrupta, mais acidentada também. Então são dois lados, uma mais suave e outra bem abrupta, tá? Mais rígida, mais acidentada. E outros, um exemplo de cuestas é a Serra do Bocatu, em São Paulo, que não deixa de ser um planalto também, só que com essas características. Outra são as chapadas. O que são as chapadas? Chapadas em forma de mesa, ou chapadões também. Exemplo, Chapada Diamantina, Chapada de Guimarães, em Minas Gerais. Tá? Chapadas, então, em formato de mesa, planalto, tabular. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fique com